Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja gravando tudo certinho aqui. Eu tô fazendo esse vídeo agora, antes da gente sair, né, pro passeio. E aí tem algumas partes da história de Paraty, né, que eu estou com o Google aqui, tá? E toda a informação que eu vou passar agora para vocês. Se estiver alguma coisa errada, vocês souberem que tá errado, pode me corrigir, tá bom? Então eu tô gravando esse vídeo agora antes de sair pro passeio, para vocês entenderem mais ou menos o contexto das coisas que eu vou falar. Na verdade, gente, eu estou gravando esse vídeo depois que a gente foi pro passeio, tá? A gente já foi, já voltou, mas eu vou colocar essa parte no início do vídeo, tá bom? Então, eu queria só contar um pouquinho até da importância de Paraty, na verdade, né? A gente veio para Paraty em janeiro desse ano mesmo. Estou gravando esse vídeo de 2026, né? E veio eu, Ricardo e as crianças, né? E naquela vez a gente andou até bastante, tá? As crianças já são grandinhas, né? Andamos até bastante, mas eu senti muita vontade de voltar, eu e Ricardo depois, né, também. Mas andar com as crianças aqui foi ótimo também, tá? Mas as crianças já são grandinhas, tá bom? O Lucas tem 9 e Laura tem 7, então acho que andar com crianças muito pequenininhas talvez não seja tão confortável para eles. Enfim, aí eu senti vontade de voltar. E agora em maio, né, o Ricardo teve a ideia de a gente vir passear aqui, né, para comemorar o nosso aniversário de casamentos, né, fazendo agora em 2026 3 anos de casados. Então ele teve a ideia de vir para Paraty, que é a primeira vez que eu vim aqui. Eu amei a cidade, né, e o que eu gostei da cidade, é isso que eu queria falar nessa introdução mesmo do vídeo para vocês, né? Que Paraty tem toda uma importância histórica, né? Então, tudo que envolve a história da cidade eu acho muito interessante. E também observar até a construção das casas mesmo, eu acho encantador, assim, interessante. E aí eu fico olhando cada casa, eu fico, enfim, imaginando o porquê de cada coisa, sabe? Eu acho isso muito interessante. Não sei vocês, mas todo lugar que eu vou, eu fico olhando as construções. Eu gosto muito bom, sou filha de pedreiro, né, gente? O meu pai passou a vida reformando a casa. Então, eu observo muito as construções das casas. Então, aí aqui em Paraty, né, paraíso para quem quer, né, observar isso. E quem gosta de história também. O Ricardo também gostou bastante daqui a primeira vez, aí estamos retornando hoje. Mas o que eu queria falar para vocês aqui no início desse vídeo? Estou aqui com o meu outro celular e, né, já pedi uma ajuda para o Google aqui para não falar besteira, né, gente? Algumas coisas aqui do que eu vou ler eu sei, mas eu não quero, né, passar informação errada, nem falar besteira para vocês, então eu vou ler aqui direto do Google. Então, só um pouquinho do que da importância de Paraty. Paraty fica no Rio de Janeiro, tá? Eu moro em Paulínia, interior de São Paulo. Não é tão longe. Não é longe, mas também não é perto. E Paraty fica no Rio de Janeiro, tá bom? E uma das partes da história de Paraty que eu queria mostrar aqui para vocês é que Paraty tinha o caminho do ouro, né? Que aí eu vou ler aqui, tá bom? Ó. Também conhecido como Caminho Velho da Estrada Real. Foi construído entre os séculos... Vixe, gente. Século 17 e 18. Por pessoas escravizadas. Então, é justamente esse contexto que eu queria trazer aqui para vocês. A via ligava a região de Ouro Preto, tá? Minas Gerais, né?
Ouro Preto, inclusive, gente, é um lugar que eu quero muito conhecer. Que é onde o Ricardo fez o que ele fez lá, gente? Eu não lembro se foi a graduação dele ou se foi o mestrado, uma coisa assim. Mas ele estudou lá. Amor, o que você fez em Ouro Preto? Foi o seu mestrado ou sua graduação? Tá. Tá. E... Tá, pessoas escravizadas. A via ligava a região de Ouro Preto, Minas Gerais, né, ao porto de Paraty, tá? Então esse é o caminho do ouro, né? Servindo para escoar riquezas e pedras preciosas para Portugal, tá? Então, isso é um pouquinho de Paraty. Ó, aí eu vou ler aqui, ó, a rota do ciclo do ouro. Durante o auge da mineração, o trajeto que partia de Minas em direção ao litoral exigia mais de 60 dias de viagem por tropas de mulas. O porto de Paraty foi escolhido como principal ponto de escoamento para ser considerado uma alternativa mais segura e discreta contra a ação de piratas em comparação a outras rotas marítimas. Então, ó, vou ler outra parte aqui, ó, o legado e preservação. Hoje, o calçamento original, tá? Então, eu gravei alguns takes sobre o calçamento, tá, para vocês. E aí vou ler sobre essa parte aqui, ó. Hoje, o calçamento original de pedras, tá? Então, são pedras mesmo, tá, gente? Isso no centro histórico, tá, gente? Não é em toda a cidade. Isso é o centro histórico. Ele é chamado de pé de moleque, tá? Aquele tipo de calçamento. Construído pelos escravizados, encontra-se preservado em meio à exuberante vegetação do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Então, aqui é a Serra da Bocaina, né? Inclusive, tem um take no início do vídeo para vocês, que foi o caminho que a gente fez, tá? A gente passou dentro da mata, né? Para chegar aqui a Paraty. A área passou a integrar o conjunto de patrimônio mundial da Unesco, atribuído a Paraty. Um aprofundamento visual sobre o funcionamento da Casa dos Quintos, a rota dos tropeiros e o impacto dessa via no conceito da nação brasileira. Tem um vídeo aqui, na verdade, que fala sobre isso. Então, esse contexto que eu queria falar aqui no início do vídeo para vocês, de o porquê que eu gostei tanto de Paraty, né, e tal. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de ouvir, ver documentários sobre a história dos escravizados como forma de ter um pouco de consciência mesmo de certas coisas, né? Sou uma pessoa, né, de pele escura, né? Então, eu me interesso por esse tipo de informação mesmo. E tudo relacionado à história dos escravizados, eu sempre me interesso muito em ouvir e ver, enfim. Então, esse é um pouquinho do contexto de tudo que eu vou falar a seguir para vocês, tá bom? Eu sei que muitas pessoas que vêm aqui para Paraty, né? Eu sempre falo isso pro Ricardo. A maioria, talvez, das pessoas que vêm para Paraty, turistar e tal, eu acredito que não param para entender um pouco da história da cidade, de toda a importância, né, de tudo que tem aqui, que está preservado mais no centro histórico, né? E eu acho muito importante, inclusive, essa preservação. Lá no centro histórico, inclusive, gente, as casas, eu vou falar isso no meio do vídeo também, mas vou falar aqui também, a fachada, né, das casas, a parte externa das casas, elas devem permanecer, né, como né, não deve ser do jeitinho que foi construído, mas, né, algumas casas provavelmente sim.
Então deve permanecer do jeito que tá, não pode mudar mais, tá? E o que o pessoal faz é mudar a parte interna, né? Por exemplo, eu vi que tem uma pousada, gente, linda, 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 super modernona, né? Na parte interna, inclusive, toda. Tem um jardim lindíssimo. Podia ter filmado lá para mostrar para vocês. Uma pousada linda, linda. Mas na parte externa da pousada, ela permanece do jeito que sempre foi, né? Do jeito que foi construído. Então aqui tem essa questão, né? As pessoas que compram as casas, né, e tal, tem que deixar a parte externa do jeito que é, não pode mudar, tá? E o que eu ia falar também sobre o calçamento de pedras, né? Eu falei aqui para vocês que tem o nome de pé de moleque, né? Por quê? Vou falar o que eu já pesquisei, tá? Sobre isso. Todo o calçamento do centro histórico que vocês estão vendo é original, tá? Foi construído por pessoas escravizadas, né? E aí o que eu li um pouquinho da história é que os escravos colocavam as pedras maiores e as crianças, infelizmente, né? Tá passando uma moto. Vamos ver vamos ver o que vai dar aqui nesse vídeo. E aí as pedras menores, os filhos dos escravos iam ajeitando com o pé as pedras. Então, aí, pelo que eu li, foi assim né, que tem por isso que tem esse nome de pé de moleque, tá? Então, são pedras, tá? Pedras bem irregulares, tá? Eu falo isso no meio do vídeo também. Pedras bem irregulares, pedras grandes, pequenas. Então, assim, é difícil mesmo para andar lá. Tem que ir com tênis, tá? Não dá para ir de salto de forma alguma, gente. E mesmo indo de tênis, tem que tomar muito cuidado para andar, porque, enfim, você pode torcer o pezinho ali, é um tipo de calçamento. E eu vejo que tem um pessoal que não gosta nada, né, do tipo, mas eu acho importante enquanto a gente está andando, né, pelo menos eu faço muito isso, enquanto você está andando em um lugar que não é, que tem outra história, né, uma cidade que tem outra história, você tentar entender o porquê daquilo, né, e que faz parte da história da cidade, e às vezes até um tipo de calçamento da rua é parte da história da cidade. Então, enquanto eu ando aqui no Centro Histórico de Paraty, eu faço muito esse exercício né, de meio que contemplar mesmo, contemplar não seria a palavra, mas acho que fazer esse exercício de refletir um pouco mesmo sobre a história, de como aquilo ali foi construído, quem construiu, né? Então, acho importante esse exercício. Sei que muitas pessoas não fazem e justamente por isso que eu queria colocar aqui na parte, né, nesse vídeo, né? Talvez seja interessante para algumas pessoas, talvez não. E também tá tudo certo se as pessoas vêm e não gostam, simplesmente não gostam do tipo de calçamento. É só uma reflexão que eu quis trazer para vocês. Então, as pedras que tem no centro histórico foram colocadas ali, né, por pessoas escravizadas. Uma parte da nossa história muito triste, né? Vocês imaginam que ali pessoas escravizadas, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, né, das vivências. Pessoas escravizadas andavam ali descalços, por exemplo. Crianças, né, filhos dos escravos andavam ali e escravizados também andavam ali, além de estarem descalços, acorrentados. Então, você imagina que parte complexa da história, né? E alguns escravizados tentavam fugir, né, também, e é quase que impossível correr, gente, ali em meio àquelas pedras. Então, enfim, tem toda uma parte complexa da história, né? Mas eu fiz questão de falar isso aqui nesse vídeo porque é uma parte da história da cidade que eu me interesso muito. Então, eu quis falar aqui para vocês. Mas vamos à parte da beleza, né, das construções. Eu acho muito bonita, realmente, muito bonitinho, realmente.
a arquitetura das casas, né, e tal. Acho muito bonitinho. Sim, dá para tirar fotos lindas e tal. Mas eu confesso para vocês que eu olho muito mais pelo lado da história, de tudo aquilo. Então, quando eu vejo alguma casa que eu acho interessante e tal, aí eu olho, paro, enfim, tento... Eu fico imaginando, gente, o que era o que ali, onde que era a sala da casa, onde era... Enfim, não dá muito porque hoje em dia a maioria das casas, né, a parte de dentro, uma que não dá para você ver, né, tem pessoas morando em algumas casas, outra que transformou em comércio, então se mudou a estrutura interna, né, das casas, então não dá para ter noção. Mas eu adoraria que tivesse alguma casa que tivesse mais ou menos original ainda a parte interna, que eu pudesse entrar para ver, porque eu acho muito interessante. Então é isso, acho que eu falei demais, talvez algumas partes aqui eu vou cortar desse vídeo ou não sei. Se eu tiver falado alguma coisa errada, relevem, tá bom? Eu li aqui, vocês viram no Google já, mas eu acho que tá certo aqui, o que eu li e o que eu falei. Mas se alguém aí conhece mais alguma parte interessante, pode escrever aqui nos comentários, tá bom, gente? E é isso, vou colocar alguns takes, tá? Que eu gravei, não fiquei gravando muito, não. Mas alguns takezinhos eu gravei, o Ricardo me ajudou. Provavelmente esse vídeo aqui eu vou colocar uns takes de dias diferentes, tá? Que eu vou gravando, depois eu vou juntar tudo e fazer um vídeo. Então, talvez eu esteja com roupa diferente e tal, porque eu gravei em dias diferentes mesmo, ou talvez de manhã à noite. Enfim, vou gravando aqui, depois eu junto tudo e coloco num vídeo pra vocês, tá bom? Eles vê de longe. Nossa, amor, tem um monte. Vai pedir socorro hoje. Gente, eu tô aqui nessa parte. Espero que o meu... Deixa eu tentar mudar aqui. Espero que o meu microfone esteja saindo direitinho o áudio. Ó, eu tô aqui na parte onde quase todos os criadores de conteúdo gravam vídeo aqui. Mas eu achei interessante mostrar aqui. E assim, eu não vou me atentar muito na história, tá? Porque não tenho conhecimento suficiente para falar para vocês. Mas pesquisem aí sobre essa parte aqui de Paraty. Que é... peraí. Aqui é o porto, né? Aqui atualmente saem as embarcações, né? Ó, fica assim as embarcações, fazem os passeios, enfim. Ali tem escuna, ó, bem bonitinho. Deixa eu tentar dar um zoom. Olha que bonitinho dali. Então aqui atualmente é de onde saem as embarcações para os passeios, né? Mas antigamente, né? Na época dos escravizados, aqui era o porto onde chegavam, né, os escravizados. E aqui do lado, peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, então, chegava aqui. E aqui do lado, ó, pelo que eu vi, tá, nos vídeos, podem me corrigir aí se eu estiver errada, aqui era o mercado de escravos, né, onde os escravizados eram vendidos. Aqui é uma igreja e um museu de arte sacra, que é bem legal também. Eu vou tentar ir lá dentro, mostrar alguma coisa. Aqui é tipo uma praça, né? Um espaço bem gostoso aqui. Então lá é o museu de arte sacra. Tem umas peças bem bonitas lá, bem antigas também, para quem gosta desse tipo de passeio. Então essa parte aqui é onde chegavam os barcos, as embarcações. Eu tô gravando vídeo
E tem um pessoal tirando foto, gente. Vamos ver se não tá aparecendo. Nós vamos agora lá na igreja que eu falei pra vocês, que é aqui, ó. Aqui nessa igreja. E aí eu vou tentar mostrar discretamente pra vocês o que tem lá dentro. Vamos ver. Gente, aqui nessa parte que estou mostrando, funcionava a cadeia da cidade, né, o presídio. E pelo que a gente viu aqui, funcionou até 1980, né? 1980. Não é um espaço muito grande, não, lá dentro. A gente entrou lá, só não filmei. Eu filmei uma parte, vou colocar um take para vocês, que tá tendo uma exposição aqui, ó, aqui nessa parte, de cerâmica, muito bonita. Ali também do lado tinha peças bem bonitas. Eu filmei algumas, vou colocar um take bem pequenininho aí para vocês, mas gravei. E é isso. Aí lá dentro tem... Eu vi que tem uma parte que deve ter alguns documentos guardados, mas é uma área restrita, então não dá para entrar. E é isso, bem interessante lá dentro, para quem gosta desse tipo de passeio. Achei bem interessante. Essa rua aqui, de Paraty, é uma rua que eu acho lindinha para tirar foto. Estou aproveitando que não tem ninguém passando agora para gravar para vocês. Mas é uma rua tão lindinha. Olha só. E tem as plantinhas que eu já adoro, né? Enfim, eu acho ela ótima para tirar foto. E ela é do lado aqui, ó, da igreja, ó. Da igreja, que é o Museu de Arte Sacra, né? Olha lá. Muito bonitinha. Vamos passear pelas ruas de Paraty. Ai, detalhe. Deixa eu falar nesse take, que eu sei que as pessoas que vêm... é o que eu escuto aqui, né, andando. As pessoas ficam inconformadas com essas pedrinhas, né, nas ruas, mas elas têm um porquê, né? Eu vou tentar também pesquisar e explicar certinho para vocês sobre essas pedrinhas. E aí eu coloco aqui nos próximos takes desse vídeo. Gente, não sei se vai dar para escutar essa parte direito, mas tem uma música aqui no fundo, vamos ver. Ó, esse restaurante aqui, eles fizeram essa parte aqui, ó, da parede. E dá pra ver perfeitamente como são a construção das casas mais antigas, né? Aqui. Ó, é nessa estrutura aí, ó. Então tem pedras e essa mistura deve ser areia, barro. E o que será que tem mais aí? Areia, barro e deve ter mais alguma coisa aí, né? Pra dar liga. E é assim, ó, as construções da maioria das casas mais antigas, né? Que tem umas que não são tão antigas assim. Então, tem umas mais modernas. Vou até mostrar umas de tijolinho pra vocês depois. É assim, ó. Olha o tamanho da pedra ali, ó. É desse jeito. Ó, deixa eu gravar assim pra vocês, ó. É uma parede, ó. Eles cortaram assim uma parte. Dá um oizinho aí, amor. E aí ficou essa parte aqui aparente, ó. Inclusive acho que fica lindo, bem rústico para quem gosta. Interessante isso. Dá para as pessoas terem uma noção de como é a construção, né, das casas. Ó, deixa eu mostrar um pouquinho do restaurante para vocês. Gente, esse restaurante aqui é uma gracinha. Achei ele muito fofinho. Muito fofinho. Olha lá. Bonitinha a decoração.
Muito lindinho. Tem uns vinhos ali. É isso, aqui tem um suquinho, a gente tá esperando a comida. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que é andar aqui em Paraty, ó. Essas pedras, o primeiro que você tem que vir de tênis, né? Salto aqui realmente é uma coisa que não funciona. E aí tem essas pedras, é tudo bem irregular. Se for alguém que tem, por exemplo, alguma dificuldade de locomoção e tal, não vai funcionar. Então tem que se adaptar ao jeito de andar, mas tem bastante, as pedras são grandes, tá? Algumas grandes, outras pequenas. E é bem ruinzinho de andar mesmo. Eu queria conseguir colocar aqui o take para vocês de alguém falando sobre isso, que eu acho muito interessante, do porquê que é assim, o tipo de calçamento aqui, né, e tal, que foram feitos por pessoas, foi feito por pessoas escravizadas, né, e tal, e teve trabalho, mão de obra escravizada de crianças também. Então tem todo um significado, não são apenas pedrinhas ruins de andar no chão, né? Tem todo um significado histórico. Tá. Essas bandeirinhas que vocês estão vendo aqui nessas casas, tá tendo uma festa aqui na cidade, que é a festa do Divino Espírito Santo. Pode me corrigir se eu estiver enganada. E é uma festa da Igreja Católica, né? E aí tem essas bandeirinhas aqui, ó, em algumas casas. Frente dessa casa aqui, uma coisa interessante é que aqui no centro histórico, não é só, que assim, andando você acha que é tudo comércio, né, e tal, mas não, tem pessoas que moram aqui nas casas, tá? E aí tem toda a questão de preservação da história, né, da cidade, que, por exemplo, as janelas, elas precisam permanecer como eram originalmente, né? Então algumas casas, eu acho, pelo que eu já vi, você pode até mudar a estrutura interna da casa, né? Mas a parte externa você não pode mudar, você tem que manter como é, até por uma questão de preservar um pouco da história da cidade, né? Bem-vindo à Ilha Cultural. Você é nosso convidado para conhecer a Santana Urânia, inaugurada em 1985, tem capacidade de produção de 640 megawatts por ano. Esse é um jogo que fez isso tudo. Belezinha, né? Sozinho,
Você abastecer simultaneamente com os condutores. Tchauzinho, amor. Tchau. Gente, estou sem microfone nesse vídeo. Parei para fazer o vídeo rapidinho aqui. Passamos para visitar o observatório nuclear aqui de Angra. E o marido, a gente já saiu, né? E o marido quis voltar lá para ver alguma coisa de urânio, alguma coisa lá. Ele já fez várias perguntas pro pessoal, pro engenheiro que tinha lá. E agora ele voltou lá para tirar outra dúvida. Então estou esperando o marido lá dentro, que tem essas plantas lindas. Deixa eu mostrar para vocês as plantas que eu achei lindas. Olha lá, gente. Lindíssimas. Olha aqui, gente, essas plantas. Olha essa flor, que coisa mais linda. Olha isso. Maravilhosas. Muito linda. Ali tem aquelas também. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que é uma orquídea, né, gente? De chão, né? Olha que linda. Uau. Lindíssimas.